Olá, alunos e amigos, vamos para a nossa revisão de História da Matemática. Então, matemática, uma das definições, dentre várias que temos, é a ciência dos padrões, o jeito que vemos o mundo e a arte de explicar. Também vamos revisar sobre os babilônicos. Eles tinham a base 60, usava as duas mãos e os nós dos dedos. Cada dedo tem 3 nós. E assim eles conseguiam representar o número 60. Os egípcios tinham base 10, ou seja, inspirado nos 10 dedos das mãos. Eles tinham símbolos equivalentes de 1 a 1 milhão. Eles arredondavam porque números quebrados ficavam complicados para eles escreverem nos tablets de argila. Eles desenvolveram comparações, ou seja, usar partes do corpo deles para poder comensurar devido ao rio Nilo, que tinha os tempos de cheia e os tempos de seca, ou seja, tinham que sempre estarem revendo a topografia, por conta que os terrenos eles eram tomados e tinham que pagar menos impostos incididos da agricultura, ou seja, daquilo que eles produziam, e quando eles tinham mais terreno, quando o rio regredia, eles tinham que pagar mais porque tinha mais terreno para produzir. Então usavam o seu corpo, o ombro até a ponta dos dedos, mais a mão. Esse era a medida para fazer a topografia, a cubagem dos terrenos. Cálculo nasceu com a comparação dos pastores que usavam pedras para controlar o rebanho de ovelhas, e assim nasceu a definição contas com pedras, que é o nosso cálculo. Vamos falar agora de Platão. Platão, que seu mestre era Sócrates, depois Platão, Aristóteles e Alexandre o Grande, ou seja, mestres e discípulos. Platão responsável pela primeira academia de ensino superior. Ele queria que o mundo fosse percebido pela razão e pelos sentimentos, ou seja, só a matemática que era o verdadeiro portal para o que tinha no mundo, ou seja, nossos olhos não é capaz de mostrar o que realmente tem entre o céu e a terra, só com nossos sentidos. E por isso, para nos dizer que visão é essa, ele criou no livro chamado A República a alegoria da caverna, que dizia que quando vemos de fato, transcendemos, ou seja, somos iluminados pela luz do conhecimento. Então, o sol representa a luz do conhecimento e a gente transcende de onde está para um local especial onde de fato vemos o que a vida é através da matemática. E já expliquei para vocês sobre a alegoria da caverna, ou seja, um dos escravos em suma saiu e foi afetado pelo sol, ou seja, pela luz do conhecimento, e percebeu que a vida era muito mais daquilo que as sombras que ele acreditava. Ou seja, Platão nos dizia que só vemos a sombra do mundo real, que só a matemática para ser o divisor, ser a visão do que de fato tem, e assim nós transcendemos e vemos a luz da verdadeira sabedoria. Pitágoras criou uma seita, que criou esse Pentateuco. Ele criou os números perfeitos até o 5º grau. Para entrar nessa seita, aceitava mulher, mas você tinha que doar, e caso saísse, recebia 5 vezes mais do que tudo que doou. Não comia feijão, para não soltar gases e sair a alma do corpo. E também criou os números imperfeitos, mas ele abafou e acabou matando a pessoa que estava estudando. Ele só queria estudar as coisas perfeitas. Também foi o estruturador da música, como conhecemos hoje. Ele percebeu e criou a harmonia, e percebeu que existia as dissonantes.
Então, o que é a harmonia? Quando você pega um tom, no caso o dó, e toda vez que você toca a metade dele, a metade da metade da metade, é uma harmonia, ou seja, quando soamos todas essas notas, então dó, a metade é sol, que a metade é mi, quando soamos todos eles, dá a tríade de dó, dá o mesmo tom original. E ele também fomentava os seus discípulos a apreciar a música para poder desenvolver a matemática, porque acreditavam que era o elo do terreno com o divino. A única maneira do homem se conectar com o divino é através da música. Arquimedes, famoso grito eureka, descobri. Ele resolveu um dilema de um rei, Airão, que falava o seguinte, que você tinham que descobrir na época qual era o volume da coroa dele sem derreter a coroa. E ele descobriu, reza a lenda que ele foi para a banheira dele e percebeu que saiu água. E o volume desprendido, ele teve a ideia de colocar a coroa também no recipiente de água. Ao mergulhar, o que saía da coroa era igual ao volume da mesma, ou seja, o volume da coroa. Euclides criou um método, ou seja, formas e cálculos, escreveu 13 livros. Esses 13 livros até hoje são os livros mais estruturados, mais didáticos da matemática, e criou axiomas. O que são axiomas? Verdades inquestionáveis, verdade ontem, hoje e sempre. Eudoxo criou o cálculo do ano solar e as técnicas de aproximação, ou seja, não existia o π até então, e ele ia colocando figuras dentro do círculo até chegar na aproximação para saber o volume de um dado círculo. Zenão, os paradoxos. Paradoxos eram os problemas que ajudou muito a matemática a evoluir. E Zenão criou alguns paradoxos a ser batidos. A do estádio, Aquiles e a tartaruga, e o da flecha imóvel. Os hindus foram eles que criaram um zero. Até então outros povos tinham noção de um espaço, de um intervalo, mas eles que cravaram o zero, ou seja, números infinitamente grandes positivos e números negativos também infinitamente grandes. E matemático conhecido, Bhaskara, que era hindu. Árabes, matemático Al-Khwarizmi, que trabalhava na Casa da Sabedoria, ou seja, e tinha uma equipe de tradutores, traduziu muita coisa antes da biblioteca de Alexandria ser queimada pelo povo árabe naquele tempo da invasão. Eles também ajudaram a evolução do zero, como conhecemos hoje, o alfabeto indo-arábico, e também a localização, a posição, ou seja, segundo a religião deles, onde eles estiverem em dado determinada hora, eles têm que se localizar onde está a Meca e fazer suas preces, suas orações. E eles criaram um sistema de posicional locacional muito bom. Newton, inglês, criador do cálculo diferencial e integral, mas há divergências, que Leibniz, alemão, também criou o cálculo integral e diferencial, ou seja, f de x, e essa nomenclatura é usada até hoje como o alemão nos deixou. Ele também se diferenciou, esse alemão, Leibniz, criando uma calculadora binária, que já foi uma revolução. Hoje, vocês sabem que o binário está em toda a tecnologia, ou seja, verdade ou falso, verdadeiro ou falso, tem ou não tem. A corrente contínua, toda a tecnologia, ou seja, a linguagem de computador para a linguagem humana, quando você passa um e-mail, um zap, há essa convenção. E devemos muito a Leibniz, que ele começou a fazer esses cálculos, que através dessa calculadora binária que veio os primeiros computadores, enfim, com essa lógica. Como é o binário? 0 não tem, ou é falso, e 1 é verdade, ou tem. Então, como é que você digita o 9 e manda por mensagem, por WhatsApp, por e-mail? O computador vai transformar para binário para enviar para outra máquina. Como é que o computador faz? O
computador ele informa 1, 0,